Clamor, com Márcia Martins. Vai um alô no chão santo a toda a nação nordestina. Jesus é a solução. Aleluia. Eu me criei no pé da serra. Ei, você aí, bom dia! Hoje nós estamos aí de Shot Santo. Jesus é a solução. Vamos animando a nossa manhã de quarta-feira, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Mais um dia que nós temos para viver. Esse é o dia que o Senhor já fez. Neste dia, eu e você, nós nos alegraremos, ok? Não dá para perder tempo com os lixos que o diabo tenta trazer, os pesos que ele tenta colocar nas nossas vidas enquanto estamos dormindo. E você acorda, tem dia, você tem um caminhão para puxar de manhã, não é? Mas você abre a tua boca, como eu estou abrindo a minha, e declarando, Salmo de número 34. Ele é o caminho pra se seguir. Olá, chegando. Gente, olha, eu dei um bom dia já para vocês aí do Facebook, agora eu vou ter que dar um bom dia para o pessoal de casa, porque eu comecei o programa hoje com o microfone fechado, né? Glória a Deus! Cada dia, né? Cada dia, mas sempre nós podemos contar com o Senhor que vem e tira todo o peso e nos, né, coloca aí mais um dia pela frente, renova a misericórdia dele sobre nós e vamos que vamos. Bom dia, pessoal. Maria Luísa, do Facebook, a Denilson, o pessoal vai chegando, né? Já dei aí o bom dia, ok? Dei bom dia 2 vezes. Dei bom dia pro pessoal do Facebook e bom dia pro pessoal de casa, porque eu comecei a falar, esqueci de abrir o microfone, não é? É um botãozinho só que me faz ficar ou calada ou falando com vocês, ok? Devia ser fácil assim na nossa vida, né? Quando a gente devia calar a boca, a gente somente apertava um botãozinho, porque a gente falava menos, não é? E não falava besteira. Toda vez que você fosse falar, você ia pensar, vale a pena eu ligar o botãozinho ou não para sair a minha voz? Ia ser bom, né? Que a gente tivesse esse controle da nossa língua. Mas quando a gente não tem esse automático, a gente pode pedir ao Espírito de Deus. Senhor, coloca, né? Como diz a palavra, né? Coloca um controle, né, na minha boca. Coloca, né, na minha língua, para que eu só venha falar aquilo que glorifica ao Senhor. Mas o pior é que, além de falar com palavras, né, o que a gente fala com as palavras, na verdade, começa a gente a falar no nosso pensamento. E às vezes a gente vem pensando, né, pensando, não se dá conta daquilo que a gente está pensando, de que é o diabo que está alimentando a nossa mente, os nossos pensamentos. Aí você tem que reagir, né? Aí você reage, você abre a sua boca e fala, glória a Deus, Senhor, obrigado, porque esse é o dia que o Senhor já fez. Nesse dia eu me alegrarei. Jesus Cristo é o Senhor do Nordeste. Cada da peste não pode dissimular. Eu quero ver Deus acabar com a fome. E vamos lá, Salmo 34. Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. A minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Só Jesus Cristo pode a nossa sorte mudar. Aleluia! Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Os seus rostos jamais mostrarão decepção. Amigos sergipanos, e na Bahia também quero passear. No Maranhão e no Rio Grande do Norte. Esse pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações.
O anjo do Senhor é a sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Transformado em grito e fazendo ele chorar. O que é torto se direita. Para o Nordeste, Jesus é a solução perfeita. O que é seco transbordará. Só Jesus Cristo pode a nossa sorte mudar. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor não têm falta. Você busca o Senhor? Eu busco o Senhor, não terei falta de coisa alguma. Eu não terei falta, eu terei abundância de bênção. Venham, meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Você, eu também fui plantar Jesus lá no sertão. Lancei semente em tudo que é coração. Meu povo tinha sede e fome de encontrar a um Deus vivo que responde a quem... Gente, eu fico maravilhada com o Espírito de Deus, né? Eu estava justamente aqui falando da nossa língua, né? E esta palavra, né? Eu abri hoje agora aqui o Salmo 34, não sabia assim o conteúdo, né? E está falando justamente, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam mal para apagar da terra a memória deles. Tereza Cristina, rumo ao Nordeste, lança semente, irmã. No meu Nordeste se plantando tudo dá. Qualquer semente tem poder germinar, mas com a chuva minha semente florescer. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Gente, olha o Salmo 34, que coisa mais maravilhosa. É cheinho de promessas, de afirmações. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Vamos clamar, este programa se chama o Clamor. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado, né? Isso fala de Jesus na cruz, né? Nenhum osso foi quebrado. Os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Oh, glória a Deus! A palavra do Senhor, ela nos sustenta, ela nos alimenta, ela nos edifica. Glória a Deus! Obrigada, Senhor, por essa tua palavra nesta manhã, porque nós precisamos, ó Deus, comer, nos alimentar de Ti a cada manhã. Todo o tempo precisamos Te buscar, porque nós estamos numa batalha constante contra o reino das trevas. E enquanto estamos por aqui, temos que estar muito ligados, ligadinhos no Senhor, ligadinhos no reino da luz. Amém? Devoção, o sentido de viver encontra aqui. Quando aos teus pés derramo o coração, cada gota do meu ser te dou. O perfume de minha alma, inteiramente ao teu dispor. Sei quem sou e sei
sentir tua paz em mim. Esvazio este frasco pra encher-no mais de ti. Mesmo em prantos, eu consigo escutar a voz de um outro homem a me reprovar. Se soubesses quem está a te tocar, não a deixaria os teus pés lavar. Mas de Cristo é a resposta, sem desprezo no olhar. Perdoado, filho, está o teu pecar. Cada gota do meu ser te dou. O perfume de minha alma, inteiramente eu te dispor. Sei quem sou e sei quem tu és. Carta a Timóteo, escrita por Paulo, segunda carta a Timóteo. Bom dia, Júlio César, seja bem-vindo. 2 Timóteo, capítulo 1, nos versos 9 e 10, diz assim, que nos salvou, né? Aqui está, vamos para o 8 antes, né? Para você entender o contexto. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Mas suporte comigo os sofrimentos, os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. O Senhor, Ele nos salvou e Ele nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça que nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte não pode mais operar, e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Oh, o Evangelho, ele é imortal e ele nos torna imortais. Veja bem, ele, Jesus Cristo, tornou a morte inoperante, então ela não tem mais poder para nos matar, não morremos mais, temos vida eterna. Ele trouxe à luz a vida e a imortalidade, porque agora nós temos vida eterna por meio do Evangelho. Não é de Jesus Cristo, este Evangelho que nós pregamos, não é? Olha que notícia maravilhosa que nós temos aqui, 2 Timóteo, versos 9 e versos 10, especialmente o verso 10, diz que o Senhor tornou a morte inoperante, não morremos mais, temos vida eterna, né? O Evangelho, ele nos dá imortalidade. Gente, isso é muito, muito boa nova. Olha bem, nós estávamos a vida inteira, né? O homem estava a vida inteira acorrentado, escravizado pelo medo da morte. E Jesus veio trazer a vida, ele cancelou a sentença de morte que era contra nós. Hoje, nós que estamos em Cristo, não precisamos mais morrer, não morremos mais. Nós passamos desta dimensão para a dimensão do reino do nosso Deus. Reino perfeito, reino de Deus. É muito boa nova. Vamos nos alegrar nesta esperança, porque ela é uma âncora firme, uma âncora para a nossa alma, porque, né, tudo vem para nos oprimir, para nos entristecer, para nos abater, mas a palavra de Deus, ela nos levanta, porque nós nos lembramos através desta palavra, nós
não é? Trazemos à memória aquilo que pode nos dar esperança, e é uma esperança bem fundamentada, uma esperança fundamentada na morte e ressurreição e vitória de Jesus Cristo contra a morte. Então, hoje você não passa do chão. O pior que pode te acontecer quando você está em Cristo Jesus é o quê? Morrer não é, porque a morte você fecha os olhos aqui e abre os olhos nos braços do amado, ok? Para participar da sua glória, para reinar com ele. Eu acho que o pior que pode acontecer aqui realmente, né, por enquanto para nós é o sofrimento, porque é muito desagradável. E mesmo assim, o Senhor, ele transforma o nosso sofrimento em crescimento espiritual, em glória, em dividendos eternos. Portanto, se estamos em Cristo, nós só podemos nos alegrar. Alegremos-nos no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se no Senhor. Nós temos, não é, uma esperança bendita, nós temos uma certeza de vitória, porque Cristo já venceu por nós. E principalmente, né, você que está aí, Jururu, hoje, tem dia a gente amanhece assim, né, meio para baixo, porque o inimigo, ele realmente ele joga pesado, né? Às vezes a gente está doente, a gente se abate, mas por isso eu estou aqui, essa voz, para te animar, para te lembrar. Não dê lugar à tristeza, se lembre do seu destino eterno. Você é rei, você é rainha de um reino maravilhoso e nós vamos nos assentar e reinar com ele. Bom dia, Wagner, graça e paz. Não vale a pena dar lugar à tristeza, não é? Nem Jesus, né, deu lugar à tristeza diante da alegria que lhe estava proposta. Ele enfrentou a cruz com bom ânimo, não é? Porque ele sabia dos frutos do sofrimento dele. Então, ele foi muito corajoso e nós temos que ser corajosos, nos lembrando sempre, né, a quem é que nós estamos servindo, né, o Deus que nós estamos servindo. É o que o apóstolo Paulo vai aqui para frente, né? Ele fala deste evangelho: eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre. E ele vai falando, por causa dessa causa também eu sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. O que é que ele confiou? A própria vida. E o Senhor, né, iria guardar a vida de Paulo, a vida do seu filho, do seu servo, até o dia que o Senhor determinasse, né? E por isso ele dizia aqui, por esta causa eu sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo, né, que este sofrimento, ele não vai, né, ser para o mal, e sim para o bem. Bom dia, Nara, paz para você. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Gente, o Movimento Brasil de Joelhos
está convocando toda a nação a dobrar seus joelhos. 21 dias de jejum e oração. Começou dia 18 de agosto, vai até o dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil, declarando o Brasil como uma nação livre, espiritualmente livre, que é o que importa. Você pode entrar no site Brasil de Joelhos e cada dia eles publicam no site, né, um motivo de oração para que você possa concordar em oração com todas as milhares de pessoas que estão participando deste propósito de jejum e oração. 21 dias você pode fazer, né, até mesmo aí o jejum de Daniel, o que você determinar, para clamar pela libertação da nação brasileira. Glória a Deus por isso. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Bom dia, Edgar. Edgar está de Bolívia nos assistindo. Parabéns, Edgar, pelo netinho novo, ok? Manda um abraço lá para Gabi, para Cláudia, né? Parabéns a todos vocês. Que esta criança seja uma grande bênção na vida de todos aí, ok? Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. O exército surgiu. O exército surgiu. O exército. Essa manhã, enquanto eu me preparava para vir, é sempre assim, né? Enquanto eu estou me preparando para vir, eu começo a pensar alguma coisa. Quando eu vejo, né, é o Espírito de Deus ali trazendo uma mensagem para vocês, né? Ou eu começo a meditar a respeito de alguma coisa, muito bem. E o que é que eu estava pensando hoje? Eu sempre me senti incomodada quando as pessoas, né, nas igrejas, em vários lugares, elas falam assim, bom, agora nós vamos dar as mãos e vamos orar. Todos nós vamos orar a oração do Pai Nosso, né? Aí todo mundo dá a mão e é aquela coisa automática, né? É uma reza, não é uma oração, é uma reza. Todo mundo, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, seja feito, parece mais uma Ave Maria do que um Pai Nosso automático, né? E eles acham que existe algum poder naquela oração, como se fosse um amuleto, né? Por exemplo, teve recentemente aquele assalto naquele ônibus lá no Rio de Janeiro, né? Que foi sequestrado, que o rapaz estava lá desequilibrado, querendo, né, botar fogo no ônibus. E quando tudo terminou, o governador do Rio de Janeiro, que tem aquele nome esquisito, Witzel, né? Ele entrou no ônibus, aquelas pessoas ainda estavam lá dentro, né? Deviam estar loucas para sair dali, né? Estavam ali já sufocadas há quanto tempo? Ele entrou e ele falou, olha, eu não sei qual a sua fé, né? Mas eu gostaria de dirigir vocês em oração. E aí ele rezou o Pai Nosso com aquelas pessoas. E eu sempre me incomodei, eu sempre me rebelei com essa coisa, entendeu? A reunião de oração hoje, tá? E você vai na reunião de oração com aquelas pessoas, você vê que aquelas pessoas não sabem orar, né? Já dá um desespero de ver determinadas reuniões de oração nas igrejas, onde as pessoas não sabem como entrar nas regiões celestiais, não sabem como acessar o trono que está ali aberto para elas entrarem. Elas não sabem como chegar, né, no trono do Senhor. Elas ficam na carne, né? Elas ficam na alma, mas elas não sabem como entrar no espírito. E aí já dá aquela angústia que você gostaria de ensinar, você gostaria de levá-las
uma vez que fosse contigo, para que elas aprendessem como entrar em outra dimensão com Deus. Muito bem. E aí, quando termina, agora nós vamos orar todos juntos. Vamos dar as mãos. Aí vamos, o quê? Rezar o Pai Nosso, ok? E isso sempre me incomodou, porque isso é pura religião, é pura religiosidade. E hoje de manhã, né, enquanto eu estava ali me aprontando, fui para o banheiro, eu orei o Pai Nosso. Senti vontade de orar o Pai Nosso. Assim, mas eu não rezei o Pai Nosso, eu orei, eu meditei naquelas palavras. Falei, olha bem, deixa eu ver o que Jesus estava querendo dizer. E quando eu orei o Pai Nosso, quando eu cheguei naquele lugar, não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal, ali o Espírito de Deus, ele me trouxe entendimento, né? É porque nós somos o tempo inteirinho tentados. E Jesus fala, Senhor, nesta batalha espiritual em que nós nos encontramos, né, na tentação que o inimigo traz, né, nos pensamentos distorcidos, nos enganos, nas inclinações ao pecado, em toda a tentação que ele permanentemente traz, e ele traz sempre, ele tentou Jesus no deserto, e ele disse, eu volto em ocasião oportuna, ele nunca desiste, né, de assediar a nossa mente com todo tipo de pensamento contrário a Deus. E ali Jesus fala, né, ore assim, né, não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal. Né? Senhor, eu sei que o inimigo vai estar lutando permanentemente contra mim, né? Mas me dá o teu livramento, não me deixa cair. Livra-me do mal. Porque teu é o reino, tua é a glória para sempre, não é? Então, o Espírito Santo trouxe ainda esse entendimento naquela partezinha que eu falei, gente, como assim? Eu sempre ficava um pouco assim, sem entendimento, quando eu orava essa partezinha, né? Mas tem um século que eu não faço a oração do Pai Nosso, porque não é para ser assim, uma coisa religiosa, como quem, né, reza um terço. E aí eu estava meditando nisso. Quando Jesus, ele ensinou esta oração, veja bem, eu vou lá com vocês em Mateus, no capítulo 6, para a gente ver qual era o ensino de Jesus aqui. A partir do verso 5. Eu tenho que me apressar porque eu quero concluir o estudo sobre idolatria, feitiçaria e ocultismo hoje no templo, tá? Então, como nós estamos falando do templo, que somos nós, né? E rezar o Pai Nosso é idolatria, né? Não é algo que agrada ao Senhor. Então, nós vamos estar aqui dentro do mesmo tema, mais ou menos. Vamos lá. A partir do verso 5, 6, 5. Mateus, o Senhor ensinando sobre oração. E quando vocês orarem, ou seja, nós vamos orar sempre. E toda vez que a gente orar, não sejam como os hipócritas. O que é que os hipócritas fazem? Por que eles são hipócritas? Porque eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas. A sinagoga era a igreja daquela época. A fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vem em secreto o recompensará. De novo, e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Não fica repetindo o Pai Nosso, virou regra. Virou tradição fazer essa reza no final. Os pagãos que fazem isso, porque eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam. Antes mesmo de vocês pedirem, vocês orem assim. Né? Aí vem como é que é para orar, mas é para orar assim. Mas aqui diz, quando orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa. Então, não é para ficar repetindo. Isso é um modelo de oração. Não é para você decorar e ficar repetindo essas palavras. Ok? E ele fala, é para orar sim, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e fala em secreto com seu pai.
Não é para você orar. Esta oração que Jesus ensinou aqui não é uma oração pública. Não é uma oração para ser feita em público. Não é uma oração para ser feita em conjunto. Ele deu um modelo de oração aqui de intimidade com o Senhor. Por isso é para você entrar para o seu quarto, fechar a porta. É um local de intimidade com Deus. É uma oração de intimidade, onde você vai dizer, começar orando assim: meu Pai, Pai nosso que estás nos céus. Você vai falar com Deus como Pai, santificado, exaltado, glorificado seja o seu nome. Você começa exaltando Deus, colocando Deus no trono, que é onde Ele está, mas como seu Pai. Então, quando você fala com seu Pai, você fala na intimidade. Isso não é um modelo de oração pública, não é um modelo de oração para ser feita em concordância. Esse tipo de oração é outro tipo de oração para ser feita, oração de concordância. Mesmo assim, não existe oração que não seja espontânea. Nunca você vai falar com Deus, que é o seu Pai, com palavras decoradas, palavras que já estão ditas antes. Isso é uma oração morta, ok? Porque o Espírito de Deus, ele traz aquilo que você tem que falar naquele momento, ok? Ninguém fica repetindo quando fala com seu Pai que nem um papagaio. Então, está muito claro que a oração do Pai Nosso não é um modelo de oração, não é uma oração para ser repetida, não é um modelo de oração para ser feito em público, é para o quarto, em secreto, ok? Nem é uma oração para ser feito em conjunto, né? Porque eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas, nas esquinas, né? Não é assim, ok? Por isso me incomoda, porque ficar rezando o Pai Nosso é algo de... algo religioso. É algo que não tem conteúdo. Oração é algo que tem que ter conteúdo. É a sua intimidade com o seu Pai, com o seu Deus. Porque antes mesmo que você abra a boca, Ele já sabe o que é que você quer falar. Não seja iguais a eles, porque o seu Pai, Ele sabe do que você precisa antes mesmo de você pedir. Portanto, não adianta, Ele sabe tudo o que você precisa, Ele sabe o que você pensa, não adianta você vir com palavras vazias, não é? E aí você vai, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Né? Eu fiz todo um estudo na oração do Pai Nosso, que eu já trouxe esse estudo aqui para vocês. Até pensei em trazer hoje de novo, mas eu sabia que não ia dar tempo de passar, não é? Seja feita a vontade do nosso Pai, assim na terra como no céu. Que possamos ter o nosso alimento de hoje, que o Senhor nos perdoe, mesmo as dívidas, né, nossas, as falhas, os pecados que são ocultos, da mesma maneira que nós temos perdoado aqueles também que nos devem, né, que nos ofendem, e que Ele não nos deixe cair no meio dessa batalha, no meio das tentações, mas que Ele nos livre do maligno, nos livre de Satanás, nos livre dos demônios, nos livre dos ataques das trevas, porque Teu é o reino, Ele tem poder, Teu é o poder e a glória para sempre, ok? Então é isso, por isso me incomodava e agora eu já entendi. Oração do Pai Nosso não é oração pública e também não é oração para você ficar repetindo sem significado. É para você meditar em cada uma dessas palavras, alcançar o significado delas e fazer que elas se tornem suas, pessoalmente suas, no seu diálogo com o seu Deus. Aliás, toda a palavra é para ser, né, meditada, ok? Não é para comer, engolir sem mastigar. Toda palavra é para ser mastigada, ruminada, entendida e depois absorvida, ok? Faça isso. Inesgotável é Jesus de Nazaré. O São Francisco pode até secar, mas Jesus jamais. Existia um rio que insistia em correr, mesmo sofrendo ele insistia em banhar. O meu Nordeste, coração do meu sertão, o velho Chico sempre vem nos visitar. E muita gente desse rio quer beber, pois o açude já
secou lá no sertão. O sertanejo tá cansado de esperar, mas essa sede a água não vai saciar. Quem beber da água viva que Deus quer te dar, nunca mais voltará a ter sede, pois esse rio jamais vai secar. É Jesus, a fonte inesgotável de amor. Meu coração seco ele já banhou, e a sua vida ele quer guiar. Ei, meu filho, eu tenho o prazer de chamar pra cantar com o Shot Santo Metadol. Chega aí, JT, manda ver, irmão. É, meu brother, isso lembra Maceió. Existe um rio que insiste em correr, mesmo sofrendo ele insiste em banhar. O meu Nordeste, coração do meu sertão, o velho Chico sempre vem nos visitar. E muita gente desse rio quer beber, pois o açude já secou lá no sertão. O sertanejo tá cansado de esperar, mas essa sede a água não vai saciar. Jesus, ele é a água da vida. Ele é aquele que mata a nossa sede mais profunda, ok? Jesus, só Jesus. Queridos, então vamos aqui prosseguindo no nosso estudo sobre idolatria, feitiçaria e ocultismo, desta vez no templo. Nós estamos trazendo esse estudo do meu livro, ok? Intercessão, peso na balança do universo. E a gente vem trazendo, nós começamos, quer ver? Deixa eu falar. Eu comecei falando de intercessão e adoração. Depois, você pode ver os meus programas, acompanhar no Facebook, várias formas de intercessão e adoração. Depois falamos sobre, depois de falar sobre a verdadeira adoração, falamos sobre a falsa adoração e o adultério. Falamos sobre abrir uma brecha, falamos sobre ídolos do lar, o que são os ídolos do lar. Depois sobre feitiçaria na liderança, os falsos profetas na liderança do povo. Falamos depois sobre idolatria que provoca o juízo contra as cidades. E agora, nós estávamos em Ezequiel 13, Ezequiel 14, e vamos seguindo agora no livro ainda de Ezequiel para falar de idolatria, feitiçaria e ocultismo no templo. Like fire in winter cold, like pure precious gold, Jesus, just the mention of your name. Jesus, just the mention of your name. Nossa, essa música, esse hino, eu cantava muito no começo da minha conversão, quando eu estava muito apaixonada pelo Senhor. Jesus, é só mencionar teu nome, que o deserto floresce, tudo muda. Porque o Senhor, ele é a fonte de água da vida, ele é fonte da nossa vida, ele é amor. Deus é amor. E quanto mais nós conseguimos nos aproximar do Senhor, mais vamos ser cheios do amor de Deus. O amor é a coisa mais maravilhosa do mundo, não só do nosso mundo, mas do mundo vindouro. O amor é tudo. Deus, ele é amor, não é? Então vamos para frente, vamos ao nosso estudo. O profeta Ezequiel, ele foi pego pelos cachos da cabeça e levado, lá do exílio na Babilônia, onde ele estava. Ele tinha sido levado como cativo para a Babilônia, assim como Daniel, ele é contemporâneo de Daniel, na mesma época que Daniel estava na Babilônia. Daniel foi antes, depois foi Ezequiel. O Senhor pegou ele lá no exílio da Babilônia, pelos cachos da cabeça, e levou a Jerusalém, para que ele visse os pecados que se cometiam em Israel. Apesar, de duas invasões da Babilônia já terem acontecido, e eles levaram as coisas todas do templo, levaram bandos de cativos das duas vezes, e eles continuavam no erro e na idolatria. Os anciãos de Judá estavam diante de Ezequiel
E Deus queria falar-lhes sobre os motivos, né, pelos quais ele julgaria e estava julgando severamente o seu povo. E que Deus ia destruir totalmente a cidade, ok? Então, os anciãos queriam saber de Ezequiel por que tudo aquilo estava acontecendo. Então, Deus pegou Ezequiel pelos cachos do cabelo e mostrou para ele, lá em Jerusalém. Ezequiel viu a imagem do ciúme, que provoca o ciúme de Deus, a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, a porta do altar. Esta imagem devia ser uma imagem de Azerá, que era aquela deusa mãe, a progenitora, né, a mãe que gerou 70 deuses, inclusive Baal, ok? E a Ezequiel 8, de 7 a 12, diz assim, ele me levou à porta do átrio. Olhei e eis que havia um buraco na parede. Cavei na parede e eis que havia uma porta. Entra, aí Deus falou com ele, entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Eis toda forma de répteis e de animais abomináveis e todos os ídolos da casa de Israel pintados na parede em todo o redor. No templo eles fizeram isso. 70 homens dos anciãos da casa de Israel estavam em pé diante das pinturas e tendo cada um na mão o seu incensário. E subiu o aroma da nuvem de incenso. Eles estavam adorando aqueles animais abomináveis, né, aqueles ídolos todos. E o Senhor fala com Ezequiel, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Isto era idolatria no templo. Deus estava mostrando para Ezequiel aquilo que estava oculto. Essas câmaras que Deus fala aqui, onde estavam ali, né, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, essas câmaras hoje, o que seriam? Eu creio que essas câmaras hoje falam do interior do templo do Senhor, que somos nós. Quanto de pecado haverá nas paredes dos corações daqueles que dizem adorar somente a Deus? Foi preciso que Ezequiel cavasse na parede, porque a feitiçaria, através da invocação do espírito de animais, estava oculta, escondida no coração daqueles líderes que diziam servir ao Senhor, mas estavam prestando culto aos demônios. Em seguida, ainda na porta da casa do Senhor, na banda do norte, Deus mostrou a Ezequiel mulheres assentadas chorando a Tamuz. Bom dia, Vicente. Então, Tamuz, quem era Tamuz? Uma divindade babilônica, marido de Estar, que depois da sua morte tornou-se Deus do mundo inferior. Olha só, quem é o Deus do mundo inferior, não é? Alguns o consideram um Deus da vegetação, morrendo no calor do verão e ressuscitando na primavera. Ele é uma falsificação de Jesus Cristo. A mais crassa imoralidade estava associada ao seu culto. No versículo 16, aqui nós estamos, né, no capítulo 8 de Ezequiel, o Senhor mostra ao profeta os sacerdotes prestando adoração ao sol. E eis que estava a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor e com os rostos para o oriente. Adoravam o sol, virados para o oriente. Observamos no próprio templo, onde habita a glória de Deus, a presença de práticas idólatras, de feitiçaria, bruxaria e ocultismo.
Se a glória de Deus quisesse consumir todo esse mal, teria que consumir juntamente as pessoas que estavam naquela prática. Assim, né, ficava difícil, né? Porque assim como o templo tipifica o homem, onde Deus agora habita, a destruição foi enviada contra a cidade fisicamente e contra os seus habitantes. Compreenderam isso? Se Deus quisesse eliminar o mal de Israel, ele teria que destruir todo aquele sistema do templo, das pessoas. Assim como o templo tipifica o homem, né? Hoje, onde Deus está habitando, naquela época, né, a glória de Deus habitava o templo físico. Então, a destruição foi enviada de forma física contra os habitantes de Jerusalém, que foram levados cativos. No capítulo 9, no versículo 3, e no capítulo 10, no verso 4, nós vamos ver que a glória do Senhor deixa o templo. Verse 4, an increase comes as a result. And I'm here to tell you today that when we lift up the Lord, when we praise Him, Psalms 22 declares, I read this morning, that He builds a throne on the praises of His people when He comes. And so, what do you need? 10h42. Precisando viajar para aeroporto. O amassado, o arranhão ou até mesmo a colisão no seu carro tem solução rápida e eficaz. É só levar na... Atenção, Juiz de Fora e região. O Açougue Free Carnes preparou ofertas que você não pode. Desculpa, eu tive um probleminha aqui. Pulou aqui a programação, mas já estamos bem novamente. Um milagre Deus fará em nosso meio. Algo tremendo acontece onde Deus está. Muito bem, então vamos aqui em frente com o nosso estudo. Capítulo 9, verso 3 e capítulo 10, verso 4. A glória do Senhor deixa o templo. Se levantou do querubim sobre a qual estava, indo até a entrada da casa, daí para o portão leste do pátio externo e finalmente para o Monte das Oliveiras. Lá no capítulo 11, 23, diz que a glória do Senhor deixou o templo e foi para o Monte das Oliveiras. Deixou aquele sistema, né, religioso de Israel e foi para o Monte das Oliveiras, a glória do Senhor. Dali onde nós sabemos, né, que Jesus subiu e onde ele vai voltar. Nesse mesmo monte, a glória do Senhor repousará quando Jesus voltar para o povo judeu, debaixo de seus pés. Um terremoto vai abrir a terra, deixando um caminho de fuga para os judeus no dia da grande batalha contra o anticristo. Naquele dia, o povo de Israel estará sendo verdadeiramente redimido de todas as suas práticas contra Jeová, quando eles reconhecerem o Messias como aquele que vem em nome do Senhor. Olá, pessoal da IEAB Ipanema, sejam bem-vindos. É claro que a glória do Senhor tinha que deixar o templo. Conforme ele mostrou para Ezequiel, né, havia um nível de contaminação, de idolatria, né? Eles estavam praticando dentro do templo coisas abomináveis ao Senhor. E por isso eles caíram em cativeiro, não é? Quando onde deveria habitar a glória do Senhor, habita idolatria, feitiçaria, coisas que estão ocultas no coração do homem, desviando a adoração do homem a Deus, a glória do Senhor vai sair e a pessoa vai cair cativa. Ok?
Yeshua Bo. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Em hebraico é Bo Yeshua. E então, Ezequiel 11:18 traz esta promessa final de restauração. Diz assim: voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Dar-lhes-ei um coração, espírito novo porei dentro deles. Espírito novo porei dentro neles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mateus 22:37. Esse é o sonho de Deus, o dia em que ele voltará a ocupar o seu lugar indivisível em nosso coração. Amaremos então o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, como Ele sempre espera que façamos. Amém? É isso que Deus espera de nós. Uma devoção completa e total a Ele. Um amor que seja só dele, só para Ele. Para isso, nós temos que pedir ao Senhor, né, que sonde o nosso coração, vê se há algum caminho mau e nos conduza aos seus caminhos eternos, porque o coração do homem, ele tende à idolatria, ele tende à feitiçaria, e nós não queremos esse tipo de coisa em nós. Nós queremos estar completamente apaixonados pelo nosso noivo, completamente rendidos aos pés do nosso Pai e cheios, completos, andando na orientação do Espírito de Deus. שבור לפניך את ליבי, בפניך אהבתי, כי אתה אדוני אהובי. אתה אדוני, אתה Bom, nós estamos, né, aí em contagem regressiva para o dia 25 de setembro, quando eu embarco de volta à Índia, ao Nepal, por 5 meses, ok? Uma pastora, né, da minha equipe vai comigo, ela fica por 20 dias, mas depois eu permaneço, né, e ela volta ao Brasil. Mas eu quero que você esteja comigo nesta viagem, eu vou fazer o possível para estar fazendo, né, muitas transmissões através do Face Live para que você possa me acompanhar nesta viagem. Se você deseja, né, viajar comigo, me adiciona no seu WhatsApp 329-9195-9489. Eu estou indo em missão, não é? Nós temos lá o projeto Asra, o projeto Esperança, nas favelas ao sul de Delhi, que já está há mais de 2 anos, né? Indo para 3 anos este projeto, e eu vou visitar este campo nosso ali, não é? Porque nós temos, com a ajuda da igreja brasileira, com a ajuda dos irmãos, daqueles que têm se sensibilizado, que têm caminhado conosco, e tem dado a sua oferta para a obra missionária, nós
temos sustentado este projeto, né? Todo o recurso vem aqui do Brasil e também a orientação espiritual através da minha vida para esta equipe, né? Temos ali uma pequena igreja no meio ali de um lugar muito pobre, né? Um pequeno local com a pastora Mona. E a pastora Mona, né, ela vem a mim todos os sábados, eu tenho que orar pelo culto de domingo, toda a estratégia, né, ela caminha debaixo da minha orientação. E então chegou o momento de eu estar lá pessoalmente de volta, não é? Depois já de 8 anos, mais de 8 anos que eu estive a última vez ali na Índia, para fortalecer este trabalho, para gerar, né, novas igrejas ali no meio daquelas favelas imensas, com milhares de pessoas que jamais ouviram falar o nome de Cristo Jesus. Então, eu estou indo em obediência a uma data do Senhor de ir e fazer discípulos de todas as nações. Com isso, né, eu vou ter programas a semana que vem, talvez na próxima semana, e nós vamos, né, encerrar. A partir daí, você só pode me acompanhar através do Facebook ou do WhatsApp. E eu espero, né, que você queira caminhar, fazer esta jornada comigo, porque para mim são muito preciosos, né, os irmãos e irmãs que se dispõem a orar por mim, realmente a estar comigo, né? Nessa caminhada. Eu preciso das suas orações, eu preciso das suas contribuições. Nós estamos indo, precisamos levar algo para aquelas crianças. Chega lá, precisamos, né, fazer visitas, casas onde eles não têm o que comer. Nós precisamos de recursos, não é, para poder abençoar, para socorrer aqueles que precisam de socorro, porque não basta, né, você levar vida eterna quando eles precisam de comer agora, né, antes que eles possam ouvir a mensagem. Tanto que eu falei, pastora Mona, não ore com as crianças antes de alimentá-las, elas estão famintas, primeiro sirva, né, a comida que elas possam comer e depois então você faz com que elas orem agradecendo o alimento. Muito bem, dê a sua oferta para que eu possa estar, né, levando algo para essas crianças. A minha conta bancária eu posso te passar, né, para você fazer o depósito se você me colocar no seu WhatsApp. Vou falar de novo, 32 aqui de Juiz de Fora, 991959489. Essas ofertas, elas precisam chegar com uma certa antecedência, porque todo recurso que eu tiver em mãos, eu tenho que transformar em dólar, para depois chegar lá, transformar esses dólares em rúpias, que é a moeda, né, lá da Índia, para que então eu possa, né, comprar coisas. Na Índia eu preciso ter rúpias em mãos. Então existem, né, vários trâmites, várias coisas que precisam ser providenciadas com antecedência. Mesmo você que sustenta a escola, que ajuda no sustento das crianças, apresse a sua oferta, porque eu preciso, né, pegar o montante que eu tiver em mãos e trocar em dólar. Amém? Queridos, muito obrigada por sua caminhada comigo esta manhã. Eu espero que você tenha se alimentado, ok? Grande abraço, beijo para todos vocês aí que estão firmes na escuta. Fiquem na paz do Senhor.